Que a paz de Cristo esteja com você. Bem-vindo à reflexão da Palavra de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que o pouco, quando entregue com confiança, torna-se abundância nas mãos de Deus. O Senhor transforma nossas limitações em instrumentos de sua graça e faz do coração disponível um verdadeiro milagre. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a multiplicação dos pães. Mas, antes do milagre, existe um detalhe que revela o coração de Cristo. Jesus acabara de receber a notícia da morte de João Batista. Procurou um lugar deserto para rezar e viver o seu luto, mas a multidão o seguiu. Em vez de afastá-la, o que Jesus fez? Encheu-se de compaixão e curou os doentes. Gente, esse gesto nos ensina que a compaixão de Deus é maior do que o próprio sofrimento. Mesmo carregando sua dor, Jesus continua olhando para a dor dos outros. Ele nunca permanece indiferente diante das necessidades humanas. Quando a tarde chega, os discípulos enxergam apenas a falta. Desperta a multidão para que possam comprar comida. Olhem só, a lógica deles é a lógica da escassez. Jesus, porém, ele responde com um desafio surpreendente. Ele diz assim, dai-lhes vós mesmos de comer. A resposta dos discípulos é parecida com a nossa. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes também dizemos, tenho pouco tempo, tenho pouca saúde, pouca fé, poucos recursos. Mas Jesus não pergunta quanto temos. Ele pede apenas que entreguemos o que possuímos. Os 5 pães e os 2 peixes nas mãos dos discípulos eram insuficientes, mas nas mãos de Jesus tornam-se o alimento para milhares. O milagre começa quando deixamos de calcular nossas limitações e confiamos na ação de Deus. Jesus ergue os olhos ao céu, pronuncia a bênção, parte os pães e os entrega aos discípulos para que os distribuam. É um gesto, gente, que antecipa a Eucaristia. Cristo continua alimentando seu povo, não apenas com o pão material, mas com o pão
da vida, o pão que fortalece, que consola e que sustenta a caminhada. No final, todos comem, todos ficam satisfeitos e ainda sobram o quê? 12 cestos. O reino de Deus não é marcado pela falta, mas ele é marcado pela abundância. Quando Deus age, sua graça ela ultrapassa todas as nossas expectativas. Este evangelho de hoje, nos convida a perguntar: quais são os 5 pães e os 2 peixes que eu ainda não entreguei ao Senhor? Talvez seja um talento, talvez até um tempo de serviço, uma palavra de esperança, um gesto de perdão ou até mesmo uma dor que insistimos em carregar sozinhos. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito, a esperança renasce e o impossível começa a acontecer. Deus não precisa de grandes recursos para realizar grandes obras. Ele precisa apenas de um coração disposto a confiar. É isso, gente. Um coração disposto a confiar. Que hoje aprendamos a entregar a Jesus tudo o que somos e tudo o que temos, mesmo, gente, que seja o pouco. O milagre não está na quantidade que oferecemos, mas no amor com que colocamos nossa vida em suas mãos. Gente, neste domingo, o primeiro final de semana do mês de agosto, façamos uma prece especial pelas vocações sacerdotais. Sim, porque no mês de agosto nós vamos rezar por todas as vocações. E neste primeiro domingo, a gente lembra com carinho as vocações sacerdotais. Que nossos sacerdotes sejam sempre iluminados pela presença de Cristo e exerçam seu ministério com fé, gente, com amor e fidelidade ao Evangelho. Se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e da misericórdia abençoe você, sua família e sua caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e um bom início de semana a todos.